Livro de Iachar, capítulo 25. Abraão e Quetura e seus filhos e Ismael. Abraão tomou novamente uma esposa em sua velhice, e seu nome era Quetura, da terra de Canaã. Ela deu-lhe Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque, Shuar, sendo 6 filhos. E os filhos de Zinrã foram Abiem, Molir e Narim. E os filhos de Jocsã foram Sebá e Dedã. E os filhos de Medã foram Amidá, Joabe, Gorri, Eliseu e Notar. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Ranor, Abidá e Elda. E os filhos de Isbaque foram Maquiro, Beiodua e Tator. E os filhos de Shuar foram Bildade, Mandade, Munã e Mebã. Todos estes são as famílias dos filhos de Quetura, da mulher cananeia que ela deu a Abraão, o hebreu. E Abraão despediu todos estes, e ele deu-lhes presentes, e eles separaram-se de seu filho Isaque para morarem onde quer que eles encontrassem um lugar. Todos foram para a montanha a leste e construíram 6 cidades em que habitaram até estes dias. Mas os filhos de Sabá e Dedã, filhos de Jocsã com seus filhos, não habitaram com seus irmãos em suas cidades. Eles viajaram, acamparam nos campos e desertos até este dia. E os filhos de Midian, filho de Abraão, foram para o leste da terra de Cush, e lá encontraram um grande vale no país oriental, e eles permaneceram lá e construíram uma cidade, que é a terra de Midian até este dia. Midian morava na cidade que ele construiu, ele e seus 5 filhos e tudo que lhe pertence. E estes são os nomes dos filhos de Midian, de acordo com seus nomes em suas cidades: Efá, Éfer, Ranor, Abidá e Elda. E os filhos de Efá foram Metar, Mechar, Avi e Tsanua. E os filhos de Eferforã, Efron, Zur, Alirum e Medim. E os filhos de Ranor foram Reuel, Requem, Azi, Alioshuf e Alad. E os filhos de Abidá foram Hur, Melud, Queruri, Morri. E os filhos de Elda foram Miquer e Rebá, e Malria e Gabol. E estes são os nomes dos midianitas, de acordo com as suas famílias. E logo as filhas de Midian se propagaram por toda a terra de Midian. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, serva de Sara, deu a Abraão. E Ismael tomou uma mulher da terra do Egito, e seu nome era Ribá, o mesmo é Meribá. E Ribá gerou a Ismael, Nebaiot, Quedar, Adbeel, Mibsão e sua irmã Bosmat. E Ismael expulsou sua esposa Ribá, e ela retirou-se dele e voltou para o Egito, para a casa de seu pai. E ela ali habitou porque ela tinha sido muito ruim diante dos olhos de Ismael e diante dos olhos de seu pai Abraão. E Ismael depois tomou uma mulher da terra de Canaã, e seu nome era Malcute. E ela deu-lhe Nishma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Ietur, Nafis e Quedmá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, sendo 12 príncipes de acordo com as suas nações, e as filhas de Ismael. E Ismael levou seus filhos e toda a propriedade que ele tinha ganhado, junto com as almas de sua família e todos pertencentes a ele, e eles foram morar onde eles encontrassem um lugar. E foram e habitaram perto do deserto de Parã, e foi a sua habitação a partir de Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como se viesse para a Síria. E Ismael e seus filhos habitavam na terra, e eles tiveram filhos nascidos a eles, e eles frutificaram e aumentaram muito. E estes são os nomes dos filhos de Nebaiot, o primogênito de Ismael: Ment, Sent, Maion. E os filhos de Quedar eram Alion, Quezen, Ramad e Eli. E os filhos de Adbeel foram Ramad e Jabim. E os filhos de Mibsão foram Obadias, Ebed-Meleque e Eush. Estas são as famílias dos filhos de Ribá, esposa de Ismael. E os filhos de Misma, o filho de Ismael, foram Shamua, Zecarion e Obed. E os filhos de Dumã foram Quesed, Eli, Marmad e Amed.
E os filhos de Massá foram Melão, Mulá e Ebidadom. E os filhos de Hadad foram Azur, Menzir e Ebed-Meleque. E os filhos de Tema foram Seir, Sadom e Acol. E os filhos de Etur foram Merit e Aish, Aliô, Parrot. E os filhos de Nafis foram Ebed-Tamed, Abiasaf e Mir. E os filhos de Quedimá foram Calib, Tarti e Omir. Estes foram os filhos de Malcut, da esposa de Ismael, de acordo com as suas famílias. Estas são as famílias de Ismael, de acordo com as suas gerações, e eles habitaram naquelas terras em que eles próprios haviam construído cidades, até este dia. E Rebeca, filha de Betuel, a mulher do filho de Abraão, Isaque, era estéril naqueles dias. Ela não tinha filhos. E Isaque morava com seu pai na terra de Canaã, e o Senhor estava com Isaque. E Arfaxad, filho de Sem, filho de Noé, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Isaque. E todos os dias que Arfaxad viveu foram 438 anos, e morreu.